Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Alpemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com Disque Entrega 34240400. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá, o programa que busca sempre a verdade. Eu queria agradecer a você pela sua audiência, por você que tem mandado mensagens através do nosso Facebook, através do nosso canal no YouTube. Eu queria te convidar a estar mandando sugestões de programa, de pautas. Você pode interagir no nosso programa através do YouTube, através do nosso e-mail, através do nosso Facebook. Hoje nós vamos falar a respeito de problemas de memória. Você que está às vezes esquecendo onde guarda a chave, esquecendo onde coloca documento, até onde isso é normal e até onde isso é um sintoma de alguma doença. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso no nosso programa. Nós vamos falar também um pouquinho a respeito de identidade. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Como é que se faz a construção da nossa identidade? Nós também teremos o nosso momento bíblico. Nós vamos conhecer um personagem fantástico da Bíblia Sagrada, que é Jacó, que também teve problemas sérios na construção da sua identidade. Esse é o programa Veritá. Fique conosco até o final. Nós vamos conversar hoje a respeito de alterações de memória. Esse tema me foi sugerido por uma telespectadora lá do Paraná. Queria dar um abraço para a Wanda, que tem acompanhado o nosso programa pela internet. A memória, Wanda, é a capacidade de adquirir, de armazenar e de recuperar informações disponíveis no nosso cérebro. Então, a capacidade de adquirir tudo aquilo que você aprende, você armazena e você coloca para recuperar depois, então isso faz parte da nossa memória, tá? E a nossa memória, ela depende muito da nossa atenção. Então, eu tenho recebido muitos jovens no consultório reclamando de problema de memória. Mas na realidade, muitas vezes, não se trata realmente de problema de memória, e sim de problema de atenção. A atenção, ela é fundamental para que você consiga adquirir aquela informação e colocar ela no nosso cérebro. Se você não tem muita atenção com relação àquilo que você está aprendendo, aquilo que você está focando, então a internalização dessa informação vai se dar de maneira deficiente. E aí muitas vezes a gente confunde isso com um problema de memória. A memória, ela basicamente, ela tem 2 tipos. A memória de curta duração, que é aquela memória que você lembra de um número de telefone por algum tempo, depois você esquece. E temos a memória de longa duração, que é aquela memória que você lembra de fatos acontecidos na tua infância, fatos acontecidos há 10, 15, 20 anos atrás. E quais são as principais causas de perda de memória? Principalmente nas pessoas mais jovens, que a gente tem recebido muitos casos, eu posso dizer que as principais causas de memória são alterações do sono. Ou seja, pessoas jovens ou até mesmo pessoas idosas também que têm problemas para dormir. O sono, ele é fundamental para que a gente consolide e para que a gente cuide da nossa memória. Então, pessoas que têm dificuldade para dormir, pessoas que dormem muito tarde, pessoas que têm sono, que a gente chama sono fragmentado, aquela pessoa que dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Aquelas pessoas que às vezes têm trabalhos em turnos, às vezes que têm que trabalhar à noite, dormir de dia.
Tudo isso aí são fatores que podem comprometer a longo prazo a nossa memória. Outra coisa também que está muito em voga hoje em dia são os distúrbios, digamos assim, psiquiátricos. Pessoas que têm muita ansiedade, pessoas que têm depressão, pessoas que têm transtorno bipolar, ou seja, essas alterações do humor, elas também podem ser responsáveis por alterações de memória. E o terceiro grupo, que está mais relacionado com as pessoas mais jovens, é o estresse. Hoje a gente percebe que é muito comum, principalmente os jovens, eles trabalharem durante o dia, estudarem à noite, final de semana tem que fazer trabalho de faculdade, tem que se atualizar, tem que fazer curso de inglês, tem que fazer curso de informática. Então, digamos assim, esse acúmulo de funções também pode sobrecarregar a nossa memória e também pode fazer com que a gente comece a ter pequenos lapsos de memória. Então, o importante é assim, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com esses pequenos lapsos de memória. Às vezes esquecem onde guarda um documento, às vezes esquecem onde guarda uma chave, mas isso são coisas até certo ponto normais que não devem ser vistos com preocupação, a não ser se eles começarem a se tornar mais frequentes. Tá? Com relação ao grupo das pessoas de mais de idade, acima de 50, 60 anos, que estão começando a esquecer coisas, que estão começando a ter problemas de memória, as principais causas são a hipertensão arterial, a diabetes, são as alterações da tireoide, são as doenças cardíacas, são as doenças respiratórias, a obesidade também pode causar, e as alterações do colesterol, tá? E principalmente com relação também a esse grupo, o uso de álcool. A gente percebe que o álcool em excesso, ele também pode comprometer muito a memória. O tabagismo, o cigarro também é um veneno para a memória. Então, se você quer guardar, se você quer cuidar da sua memória, diminua o consumo de álcool e tire o cigarro da tua rotina. O cigarro, além de todos os malefícios que a gente já conhece, ele também faz parte ele é um grande inimigo da nossa memória. Tá? E com relação à principal doença, né, que a gente tem ouvido falar muito e que de certa forma, com o envelhecimento da população, tem se tornado mais frequente na nossa população, que é o mal de Alzheimer, que é uma doença grave, é uma doença que infelizmente ainda não tem cura. Existe um tratamento, mas o tratamento ele não é curativo, ele apenas faz com que a doença caminhe um pouco mais devagar e dê um pouco mais de qualidade de vida para a pessoa. Então o Alzheimer é uma doença que causa perda de memória e que é responsável por mais de 50% dos casos de doenças que acometem a memória na atualidade. Tá? E quais são os principais sintomas da doença de Alzheimer, do mal de Alzheimer? A pessoa, principalmente acima de 60, 65 anos, começa a ter perda da sua memória recente, ou seja, são as coisas são as coisas do dia a dia, são compromissos, aonde guarda as coisas, esquece às vezes de colocar o tempero certo na comida. Então, essas pequenas confusões no dia a dia são os primeiros sintomas da doença. Às vezes a pessoa começa também a fazer o quê? Repetir muitas perguntas, ela te pergunta a mesma coisa 2, 3, 4 vezes. A pessoa começa a perder objetos pessoais, perde documento, perde a chave, começa a perder instrumentos da sua casa. Às vezes ela começa a ter episódios de desorientação espacial. Às vezes ela morou na mesma cidade a vida inteira, de repente vai no centro e se esquece onde que está. É como se tivesse um branco. Aí ela fala, mas onde é que eu estou? Aí tem muitas pessoas que precisam de ajuda para
para se reorientarem, para conseguir novamente chegar na sua casa. Pessoas também começam a ter dificuldades de leitura e dificuldades de fazer contas, né? Às vezes tem pessoas que têm muita facilidade em fazer conta de cabeça e de repente começa a ter dificuldade de fazer essas contas de cabeça. Então, basicamente, são esses os sintomas iniciais da doença de Alzheimer, né? E é uma doença progressiva e com o tempo os sintomas eles vão se tornando mais graves. E é importante que se faça o diagnóstico realmente o mais precoce possível, porque a despeito da doença não ter assim um tratamento curativo, mas quando se inicia o tratamento no início, a doença ela pode andar de forma mais lenta e a pessoa vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, como é que se faz o diagnóstico do mal de Alzheimer? O diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional da área, de preferência um neurologista, que ele vai fazer a chamada anamnese, ele vai fazer a história, os sintomas da doença, o que a pessoa sente, há quanto tempo ela sente, e ele vai solicitar alguns exames de sangue e um exame do cérebro, que pode ser uma tomografia ou uma ressonância. Uma outra coisa que pode ser feita também é uma avaliação neuropsicológica. Se procurar um neuropsicólogo, que esse profissional vai estar fazendo uma série de testes e esses testes conseguem, digamos assim, separar o joio do trigo, ou seja, consegue diferenciar se aquilo é um esquecimento normal para a idade, porque após 60, 65 anos, é normal que a gente esqueça algumas coisas. Mas principalmente no início da doença, é muito difícil você diferenciar o que é um esquecimento normal da idade e o que é já o início do mal de Alzheimer. Então, a avaliação neuropsicológica pode nos ajudar muito nesse começo, onde ainda não se tem ainda uma clareza do que é doença e o que não é doença. Então, feito o diagnóstico, então se inicia o tratamento da doença, tá? Eu queria agora dar algumas dicas para que você possa cuidar da sua memória. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos a seguir com as dicas de memória. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento: Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400. E para você que está assistindo o programa Veritá, boa noite para você. Programa legal, programa bacana, programa que tem muita cultura, religião, saúde. E falar em saúde, quero dizer que a Farmácia Economize apoia esse programa, apoia aí o programa do Dr. Altemar. E queremos dizer também que a Farmácia Economize, olha gente, é amiga, é parceiro de você, que de repente precisa não só de prevenir, como também de tratar algo que vocês têm. Farmácia Economize com 3 endereços, tem o melhor atendimento, aqui você encontra uma infinidade de opções e representando os melhores laboratórios do Brasil e do mundo. Aqui você tem um desconto de até 90%, é isso mesmo, até 90%, parcela as suas compras em até 10 vezes, sem precisar de entrada, sem juros. A melhor forma, a melhor maneira de você cuidar da sua saúde é ter como parceiro a Farmácia Economize. Aqui você também pode contar com uma linha completa em medicamentos, você pode contar também com uma linha completa em beleza, isso mesmo, tinturas, hidratantes, shampoos, condicionadores e também para você que é atleta, já estamos falando de vida, falando de saúde, bem-estar. Aqui você tem também uma infinidade de opções para você cuidar melhor da sua saúde. Você tem aqui, por exemplo, na linha probiótica e, aliás, está com promoção, viu? Toda essa linha que você está vendo aí está com 30% de desconto, ainda parcela para você em até 10 vezes. Então, gente, olha, cuidar da saúde é a Farmácia Economize. Você vindo para cá, você cuida melhor, cuida da sua família inteira.
E fica onde, Lucival? A Farmácia Economize fica em 3 endereços. Onde tudo começou foi aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a Marechal Rondon, bem em frente à Praça dos Carreiros. A loja 2, também no centro de Rondonópolis, fica ali na rua Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Marechal Dutra. Com todos esses atendimentos, com todas essas vantagens. Na loja 3, ali em cima na rua Rio Branco, onde dá início à Avenida Goiânia. 3 vezes mais perto da sua saúde e é parceira deste programa Veritá. Economize, faça suas compras aqui. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Bom, se você quer cuidar da sua memória, então aqui vai algumas dicas. Primeira coisa, durma bem, tá? Você tem que dormir 8 horas por noite em média. A sua noite de sono tem que ser o menos atribulada possível. Você tem que dormir num quarto bem arejado, você tem que dormir num local bem escuro, não deixe luzes acesas. Comece a gerenciar o estresse. A gente sabe que o estresse também é muito danoso para a memória, então comece a fazer atividade física também. A atividade física é fundamental porque ela irriga melhor o nosso cérebro, oxigena melhor as nossas células cerebrais, né? Não fume, procure ajuda. Hoje já tem muito recurso para parar de fumar. Existe medicação, existe terapia. Então a pessoa que tem vontade de parar de fumar, hoje já existe ajuda para essa pessoa que quer parar de fumar. O álcool, de preferência, tire o álcool, mas se não conseguir tirar, diminua o mínimo possível. Tá? O álcool em excesso ele é danoso para a nossa memória. Se você tem hipertensão arterial, se você é uma pessoa diabética, o controle da pressão arterial, o controle do diabetes também são fundamentais para a manutenção da nossa memória. Tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro também. Controle de colesterol, tá? Fazer os exercícios. E com relação especificamente à memória, você tem que estimular a sua memória, ou seja, tudo que você vai aprender de coisas novas são desafios para o cérebro e vão ajudar o seu cérebro a melhorar a sua capacidade, a sua reserva cognitiva. Então, se você não sabe, por exemplo, dançar é um excelente exercício que ajuda também no processo de memória. Se você não sabe mexer no computador, aprenda a mexer no computador. Se você não sabe pintar, se você não sabe fazer um trabalho manual, tudo que você não sabe fazer e você vai aprender a fazer, isso vai ser de ajuda para o seu cérebro. Aprender uma língua estrangeira, aprender um jogo, xadrez é muito bom para a memória. E com relação à leitura,
leitura também é fundamental para quem quer manter a sua memória. E mais do que ler, o ideal é que a gente tenha a leitura como um hábito, mas também que a gente tenha a capacidade, que a gente tenha a oportunidade de começar, digamos assim, a discutir aquilo que a gente lê. Porque quando a gente começa a discutir com outras pessoas, a argumentar, a contra-argumentar, tudo isso aí vai fazendo novas conexões cerebrais que também vão ajudar na sua memória, tá? Então, se você começa a aprender novas habilidades, você vai começar a criar novas conexões cerebrais que vão também te ajudar na manutenção e na melhora da sua memória. Uma coisa hoje que é muito interessante, que hoje ninguém mais grava número de telefone, porque já coloca tudo na memória. Então isso é uma coisa ruim para a nossa memória. Então se você quer manter a sua memória, você pode até gravar o número do telefone na memória do seu celular, mas comece a gravar também na sua memória, que isso também é fundamental. Outra coisa, a gente sabe que pessoas que têm um grupo social, ou seja, que pessoas que passeiam juntos, pessoas que fazem atividade física juntos, principalmente os chamados grupos de terceira idade, esses grupos eles são fundamentais. Já foram feitos vários trabalhos mostrando que os idosos que participam desses grupos de convivência de terceira idade, eles têm uma melhor capacidade cognitiva, ou seja, eles têm uma melhor memória daqueles idosos que ficam só em casa, sem muito contato com as pessoas. Com relação à alimentação, como eu falei antes, tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, uma alimentação mais saudável, mais frutas, mais verduras. Uma coisa boa também para o cérebro são as nozes e os alimentos integrais. Reduzir o consumo de açúcar, reduzir o consumo de gorduras, reduzir o consumo de comidas mais pesadas, principalmente à noite, porque podem atrapalhar o nosso sono. Então, basicamente, são essas dicas que a gente costuma passar para os pacientes que querem manter a sua memória. E uma coisa importante é que você que está me assistindo nesse momento, eu não sei qual é a sua idade, mas eu quero dizer para você que a maneira como você está levando a sua vida hoje você está plantando aquilo que você vai colher daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Então, o seu corpo é o seu maior patrimônio, é o seu maior investimento. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, para que nós possamos ter uma velhice com uma melhor qualidade de vida. Então, eu quero que você se enxergue daqui a 10, 15, 20 anos fazendo as coisas que você está fazendo hoje. Qual é a velhice que você quer ter daqui a 10, 15 ou 20 anos? Porque o que você está fazendo hoje vai se refletir lá na frente. Pense nisso, nós vamos para um breve intervalo, voltamos a seguir. E para você que está assistindo o programa Veritar, boa noite para você. Programa legal, programa bacana, programa que tem muita cultura, religião, saúde. E falar em saúde, quero dizer que a Farmácia Economize apoia esse programa, apoia aí o programa do Dr. Altemar. E queremos dizer também que a Farmácia Economize, olha gente, é amiga, é parceiro de você, que de repente precisa não só de prevenir, como também de tratar algo que vocês têm. Farmácia Economize com 3 endereços, tem o melhor atendimento, aqui você encontra uma infinidade de opções e representando os melhores laboratórios do Brasil e do mundo. Aqui você tem um desconto de até 90%, é isso mesmo, até 90%, parcela as suas compras em até 10 vezes, sem precisar de entrada, sem juros. A melhor forma, a melhor maneira de você cuidar da sua saúde é ter como parceiro a Farmácia Economize. Aqui você também pode contar com uma linha completa em medicamentos, você pode contar também com uma linha completa em beleza, isso mesmo, tinturas, hidratantes, shampoos, condicionadores e também para você que é atleta, já estamos falando de vida, falando de saúde, bem-estar. Aqui você tem também
uma infinidade de opções para você cuidar melhor da sua saúde. Você tem aqui, por exemplo, na linha probiótica, e aliás, está com promoção, viu? Toda essa linha que você está vendo aí está com 30% de desconto, ainda parcela para você em até 10 vezes. Então, gente, olha, cuidar da saúde é a Farmácia Economize. Você vindo para cá, você cuida melhor, cuida da sua família inteira. E fica onde, Lucival? A Farmácia Economize fica em 3 endereços. Onde tudo começou foi aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a Marechal Rondon, bem em frente à Praça dos Carreiros. A loja 2, também no centro de Rondonópolis, fica ali na rua Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Marechal Dutra. Com todos esses atendimentos, com todas essas vantagens. Na loja 3, ali em cima na rua Rio Branco, onde dá início à Avenida Goiânia. 3 vezes mais perto da sua saúde, é parceira deste programa Veritá. Economize, faça suas compras aqui. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400. Eu queria conversar um pouquinho com você hoje a respeito de um assunto fascinante, que é chamado de identidade. Como assim? Imagine que você vai fazer uma entrevista de emprego, ou que você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez e você vai se apresentar para essa pessoa. Então você não vai dizer para essa pessoa: olha, eu sou o fulano de tal, eu sou um conjunto de pulmão, de pele, de olhos, de coração. Você não vai dizer isso. Você vai dizer quem é você baseado o quê? Na sua identidade. Como assim? A identidade, ela reflete quem você é. Ela reflete as tuas escolhas e reflete os teus valores. Então, a gente pode dizer que desde que a gente nasce, que a gente na nossa infância, na nossa adolescência, a gente começa o quê? A construir a nossa identidade. A gente começa o quê? A construir a nossa cara, que a gente vai se apresentar ao mundo. A gente começa a dizer para o mundo quem nós somos. A identidade, ela pode ser construída através de pessoas, e países também têm a sua identidade. Por exemplo, se você vai para o exterior e você fala o nome do Brasil, as pessoas falam: ah, país do carnaval. Então, de certa forma, essa é a identidade do Brasil lá fora. Se você fala Japão, você já imagina o quê? O país do trabalho, o país do quê? Da tecnologia. Se você fala Suíça, você já lembra o quê? Do relógio suíço, não é? Que tem o quê? Que são os melhores do mundo. Então perceba que os países, eles também têm uma identidade, assim como as pessoas também constroem a sua identidade. Se eu te falar, por exemplo, do Pelé, você já vai imaginar o quê? Um grande jogador de futebol. Se eu falar o nome o quê? Da Gisele Bündchen, você vai lembrar do quê? Uma modelo, aquela modelo linda que faz grande sucesso no mundo inteiro. Então perceba que a identidade da pessoa, ela reflete o quê? As escolhas que ela faz, né? As vidas que ela decidiu viver. Então, eu quero que você siga o meu raciocínio. Então, vamos supor que alguém fale no seu nome. Aí, por exemplo, fala João. Aí a outra pessoa: o João é aquela pessoa honesta, aquela pessoa trabalhadora. Então, de certa forma, a identidade do João é a ideia de que as pessoas fazem do João, e principalmente é a ideia que o João tem dele mesmo, tá? Então perceba que a nossa identidade,
ela reflete o quê? Reflete as nossas escolhas, as vidas que você decidiu viver. Porque todo dia que você acorda, se descortina na tua frente uma série de escolhas, não é? E essas escolhas, elas vão refletir o quê? Os teus valores. Então, baseado o quê? Nos teus valores, nos valores que você aprendeu desde a sua meninice, é que você vai fazer as suas escolhas baseados o quê? Nos seus valores. Então, toda vez que você cria, digamos assim, um padrão de escolhas, você está o quê? Você está construindo o quê? A sua identidade. E a construção da nossa identidade, ela é fundamental para a nossa felicidade. Ela é fundamental para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas aqui na Terra. Porque somente poderemos ter certeza de onde nós estamos indo se a gente tiver certeza da nossa identidade, de quem nós somos, de para onde nós estamos indo. Porque de acordo com a identidade é que você vai se colocar no mundo. E de acordo com a sua identidade é que o mundo também vai responder para você da maneira como você se apresentar para ela. Então, a nossa identidade ela é fundamental, porque quando você se apresenta para uma pessoa, a pessoa começa a analisar você, analisar as escolhas que você fez, começa a analisar aquilo que você fez da sua vida e ela vai escolher se ela vai se relacionar ou não com você. Se você não tem uma identidade definida, fica difícil para a pessoa se antecipar as tuas ações e as tuas reações. E fica difícil ela confiar em você. A pessoa que não tem uma identidade definida, a gente pode dizer que ela é como se fosse um camaleão. Aquele animalzinho que ele toma a coloração do local que ele está. Então, uma pessoa que não tem uma identidade definida, ela muitas vezes ela vai ao sabor do vento, ela adquire o comportamento do grupo, o comportamento da pessoa ou das pessoas às quais ela está se relacionando. E isso gera o quê? Isso gera muita insegurança das pessoas que nos cercam, das pessoas que se relacionam conosco. A nossa identidade, ela é responsável pelas nossas escolhas. E as escolhas que a gente faz no dia a dia, muitas vezes pode gerar muita angústia, porque às vezes a gente acha que a gente escolheu mal, que a gente escolheu errado. E isso faz muitas vezes a gente olhar para trás com aquela sensação de que, puxa, poderia ter sido diferente. Mas eu queria dizer para você que a gente não deve ficar fazendo isso, porque talvez você olhe para trás e você tenha essa sensação de que você poderia fazer diferente, porque talvez hoje você esteja passando por uma situação complicada, por uma situação de tristeza, ou sofrendo as consequências de uma escolha que você fez lá atrás. Mas eu queria dizer para você que talvez você esteja sofrendo sim por essa escolha que você fez, mas você não está vivendo a tristeza da escolha que você não fez. Porque todas as escolhas que a gente faz podem gerar o seu próprio caminho de tristezas e de sucessos. Então, a gente nunca deve olhar para trás, porque isso tira o nosso foco do agora. Isso faz com que a gente perca energia, que a gente perca a capacidade de reagir e de lutar e de tentar resolver as situações que se apresentam no nosso dia a dia. Nós não podemos modificar o nosso passado, mas nós podemos modificar a leitura que nós temos na nossa memória. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, mas você pode olhar para trás e você pode fazer uma leitura diferente daquilo. Existem inúmeros exemplos que a gente conhece de pessoas que passaram por tragédias pessoais,
sofreram muito sim, mas depois elas entenderam aquilo de uma maneira diferente e em cima daquela tragédia pessoal, elas construíram uma nova trajetória de vida e uma trajetória muito mais proveitosa, muito mais vitoriosa da vida que a pessoa tinha antes daquela tragédia pessoal. Então, olhe para trás, mas não com esse sentimento de arrependimento. Olhe para trás tentando extrair desses momentos difíceis que a gente passa, situações que possam contribuir, que possam te dar força e maturidade para que você possa olhar para frente e caminhar em direção a objetivos maiores. A construção da nossa identidade, na realidade, ela é muito importante para que a gente possa ter essa visão mais proativa da vida. E a nossa identidade, ela é constituída na realidade de várias facetas, porque uma mesma pessoa, pode ter várias identidades. Uma mesma pessoa pode ter uma identidade de pai, ter a identidade de filho, ter a identidade de um profissional, ter a identidade de uma pessoa ativa na sociedade. Então, uma mesma pessoa, ela de certa forma, ela pode se apresentar para o mundo com várias identidades. Mas uma coisa é importante, essas identidades, essas diferentes facetas da nossa identidade real, ela tem que ter uma coisa, ela tem que ter coerência e ela tem que ser fiel aos seus valores. Ou seja, uma pessoa, nós não podemos ser pessoas de duas caras, pessoas que lá fora agem de um jeito e dentro da nossa casa agem de outro jeito. Que nós somos pessoas na faculdade de um jeito e dentro do nosso trabalho de outro jeito. Porque isso gera o quê? Gera muita insegurança e as pessoas não vão confiar na gente. Nós podemos ter várias identidades, mas essas identidades elas têm que ser coesas e têm que ser fiéis aos nossos valores, para que nós possamos passar segurança para as pessoas que estão ao nosso lado e que convivem conosco. Existirão situações que a gente pode entrar na chamada crise de identidade. Isso é muito comum, principalmente na adolescência, quando o jovem ainda não tem a sua identidade totalmente formada. É muito comum, nessa confusão da adolescência, o adolescente ele adquirir a identidade de um determinado grupo, ou seja, das companhias que ele tem. Por isso que é muito preocupante, às vezes, as companhias dos jovens, porque se forem companhias complicadas, o jovem ele pode se identificar com a identidade daquele grupo e pode começar a ter o comportamento daquele grupo. A gente tem acompanhado na mídia uma coisa muito preocupante, que a gente tem visto, por exemplo, jovens da Europa e mesmo dos Estados Unidos, jovens de uma boa condição socioeconômica, que estão indo para o Oriente Médio se juntar ao exército do Estado Islâmico para lutar na Síria. Então perceba que isso é uma coisa muito complicada, porque isso reflete o quê? Uma grande falta de identidade desses jovens, que levam eles a entrar em uma guerra civil que não tem nada a ver com eles a princípio. Então, perceba como essa questão da identidade ela é uma coisa muito complicada. Até que essa questão da nossa identidade seja resolvida e que você e eu tenhamos uma identidade autônoma, a gente pode sofrer essas influências do grupo social a que a gente está inserido. Existem vários problemas que a gente pode enfrentar quando a gente está construindo a nossa identidade. E os nossos pais, eles são muito importantes nessa fase, na fase da infância e na adolescência, porque os pais, eles nos colocam modelos que a gente pode nos espelhar, que a gente pode usar como referência na construção da nossa própria identidade.
Existem muitas pessoas que às vezes passam a sua vida inteira com problema de identidade, de não sabem exatamente quem são. São pessoas que não dão certo na profissão, que não dão certo no casamento, que são pessoas que estão sempre iniciando projetos e nunca terminam nada. São pessoas que começam faculdade e não terminam, que não param em emprego nenhum. Então, normalmente, essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de identidade, não é? Elas têm, muitas vezes, uma identidade muito negativa. São pessoas que não conseguem construir nada. São pessoas que apenas contestam. É como se elas estivessem sempre contra tudo e contra todos. Existem as pessoas que têm uma identidade difusa, né? Que ela nunca se define. Existe aquela pessoa também que ela não tem nenhum tipo de identidade. Ou é aquela pessoa que se anula, que ela está sempre vivendo em função de satisfazer as necessidades e os desejos das outras pessoas. E normalmente essas pessoas, elas agem dessa forma porque elas têm um grande medo de serem rejeitadas, que elas têm um grande medo de ficarem sozinhas. Então elas procuram o quê? Elas procuram ser pessoas indispensáveis, pessoas que estão sempre querendo ajudar os outros para que elas não sejam rejeitadas pelo grupo social. Então, perceba que esse problema de identidade é um problema que pode gerar muito problema, pode gerar muito dissabor, que é necessário que você e que eu tenhamos a noção correta de quem nós somos e da vida que nós queremos viver para nós. Toda vez que você tem uma identidade sadia, você sabe para onde você está indo e as pessoas que estão ao seu lado, elas têm segurança de estar com você. Toda vez que nós temos uma identidade distorcida, isso gera muita insegurança. As pessoas não sabem quem nós somos na realidade. As pessoas não sabem com qual cartilha que a gente está rezando. Isso pode gerar uma quebra de confiança muito grande dentro das pessoas que estão ao nosso redor. Então, você que é pai, você que é mãe, entenda a importância que você tem nesse processo da construção da identidade do seu filho. A gente percebe hoje em dia muitos adolescentes que não têm nenhum direcionamento na vida, tem problemas de identidade, inclusive na esfera sexual, não é? Que tudo isso muitas vezes é um reflexo de que não tiveram na sua infância e na sua adolescência um direcionamento correto pela parte dos seus pais e pela parte das pessoas que são pessoas responsáveis por eles. Então, eu queria deixar essa reflexão para você. Se eu te perguntasse hoje quem você é, não é? Como que você me responderia? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Quais são as coisas que você realmente acredita? E se você realmente tem coerência na maneira como você tem levado a sua vida. Ou se você está sendo uma pessoa como um camaleão, que você está adquirindo a coloração do meio que você está inserido. Então, pense nisso e eu queria agradecer a você pela paciência e pela audiência para com o nosso programa. Esse é o programa Veritá. E para você que está assistindo o programa Veritá, boa noite para você. Programa legal, programa bacana, programa que tem muita cultura, religião, saúde. E falar em saúde, quero dizer que a Farmácia Economize apoia esse programa, apoia aí o programa do Dr. Altemar. E queremos dizer também que a Farmácia Economize, olha gente, é amiga, é parceiro de você, que de repente precisa não só de prevenir, como também de tratar algo que você esteja. Farmácia Economize com 3 endereços, tem o melhor atendimento, aqui você encontra uma infinidade de opções e representando os melhores laboratórios do Brasil e do mundo. Aqui você tem um desconto de até 90%, é isso mesmo, até 90%, parcela as suas compras em até 10 vezes, sem precisar de entrada, sem juros. A melhor forma, a melhor maneira de você cuidar da sua saúde é ter como parceiro a Farmácia Economize. Aqui você também pode contar com uma linha completa em medicamentos, você pode contar também com uma linha completa em beleza, isso mesmo, tinturas,
hidratantes, shampoos, condicionadores e também para você que é atleta, já estamos falando de vida, falando de saúde, bem-estar. Aqui você tem também uma infinidade de opções para você cuidar melhor da sua saúde. Você tem aqui, por exemplo, na linha probiótica e, aliás, está com promoção, viu? Toda essa linha que você está vendo aí está com 30% de desconto, ainda parcela para você em até 10 vezes. Então, gente, olha, cuidar da saúde é a Farmácia Economize. Você vindo para cá, você cuida melhor, cuida da sua família inteira. E fica onde, Lucival? A Farmácia Economize fica em 3 endereços. Onde tudo começou foi aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a Marechal Rondon, bem em frente à Praça dos Carreiros. A loja 2, também no centro de Rondonópolis, fica ali na rua Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Marechal Dutra. Com todos esses atendimentos, com todas essas vantagens. Na loja 3, ali em cima na rua Rio Branco, onde dá início à Avenida Goiânia. 3 vezes mais perto da sua saúde e é parceira deste programa Veritá. Economize, faça suas compras aqui. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400. Esse é o momento bíblico do nosso programa. Eu queria compartilhar com você um personagem fantástico que eu pessoalmente gosto muito da Bíblia Sagrada, que é chamado de Jacó. A Bíblia conta que Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Os dois nasceram e eram gêmeos. E Jacó, ele tinha uma personalidade um pouco mais retraída, ele era um pouco mais tímido. E Esaú era o contrário. Esaú era mais extrovertido, ele gostava mais de atividades ao ar livre. E por conta disso, o pai começou a preferir a Esaú. E Jacó então começou a ficar ressentido dessa predileção do pai com relação a Esaú. E aí que começaram os problemas de identidade de Jacó. Então Jacó começou a querer, digamos assim, a ser como irmão, a querer adquirir a identidade de Esaú. E a Bíblia conta que certa vez que o pai deles estava à beira da morte e ele pediu para que o filho Esaú, que era o filho preferido, trouxesse uma comida para que ele pudesse comer e que ele pudesse abençoar a Esaú com a bênção então da primogenitura. Então Jacó, ouvindo aquilo e querendo sempre ser o irmão, a Bíblia conta que Esaú ele era peludo, tinha muitos pelos. Então Jacó pegou
pelo de cabrito e colocou nos braços e levou até o pai e enganou o pai, recebendo a bênção então no lugar do irmão. Muitas vezes nós também fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes nós queremos construir um personagem, nós queremos adquirir uma máscara para recebermos a bênção no lugar de outras pessoas. Só que no momento que Jacó ele recebe a bênção, mas ele percebe que aquela bênção foi uma bênção roubada, ou seja, foi uma bênção que foi direcionada para um personagem que ele havia criado, aquilo não fez bem para Jacó. Jacó não se sentiu em paz com aquilo e isso criou muito problema familiar. Esaú então jurou que iria matar Jacó e Jacó então teve que ir embora de casa. Então a gente percebe aqui a importância dos pais na construção de uma identidade positiva com relação aos filhos. Se você é pai, se você quer ajudar o seu filho a criar uma identidade positiva, nunca faça diferença de um filho para o outro. Nunca prefira um filho no lugar de outro, porque isso com certeza vai criar muitos problemas. A Bíblia então conta que Jacó estava indo embora então de casa, fugindo do irmão, e que num lugar chamado Betel, nós percebemos que Deus então ele faz uma intervenção divina, que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 15. Então Deus aparece em sonho para Jacó e diz para ele: eis que eu estou contigo e te guardarei para onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, Jacó está sozinho no deserto, nunca havia saído de casa, nunca havia saído da companhia dos pais, estava com medo, estava com uma incerteza grande com relação ao seu futuro. Então, Deus ele começa a interferir na vida de Jacó. Deus começa a construir uma identidade de Jacó, identidade essa que deveria ter sido construída pelos pais de Jacó. Então a Bíblia conta que Jacó vai para uma terra distante, lá ele se casa, ele fica muito bem sucedido, e depois de muitos e muitos anos, então, Jacó, ele decide então voltar para sua casa, voltar para a casa dos seus pais. Então, a Bíblia conta que ele estava num local chamado Peniel, e nesse local aconteceu um evento muito inusitado. A Bíblia conta que nesse lugar, Jacó, ele teve uma luta corporal com um anjo, e essa luta durou a noite inteira. E durante essa luta, Jacó então se agarrou a esse anjo e disse: olha, eu só vou deixar você embora daqui se você me abençoar. E aí, aquele anjo diz então: mas vem cá, mas qual é o seu nome? E aí Jacó diz o nome dele: olha, meu nome é Jacó. Jacó, o significado da palavra Jacó quer dizer enganador. Então, essa palavra enganador, ela resumia toda a identidade daquela pessoa até nesse momento. Jacó, ele conseguiu as coisas através do engano, da dissimulação, através de métodos assim pouco ortodoxos, digamos assim. E quando o anjo pergunta para Jacó quem ele era, então, digamos assim, a ficha de Jacó caiu. Ele entende então realmente que ele foi uma pessoa enganadora, uma pessoa que usou de métodos da mentira, da desilusão para conseguir os objetivos dele. E no momento que Jacó ele entende isso e ele abre a sua identidade, aquela identidade que foi construída para que Jacó pudesse de certa forma sobreviver até o momento, então o anjo ele pega e troca a identidade de Jacó. E a Bíblia conta aqui, em Gênesis capítulo 32,
27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Então, nesse momento, a gente percebe que Deus, ele troca a identidade de Jacó. Ele transforma uma pessoa que era enganadora em uma pessoa que é chamado de príncipe de nações. Porque Israel agora, o significado de Israel quer dizer príncipe de nações. Então nós percebemos aqui que Deus, ele é capaz de restaurar a identidade do ser humano. Aquela identidade que deveria ter sido construída de uma maneira sadia, através da aceitação incondicional, através do amor incondicional da família. Nós percebemos que isso não aconteceu, então Deus ele interfere na trajetória de Jacó e ele restaura a identidade perdida de Jacó, transformando uma pessoa enganadora no príncipe de nações. Então, talvez você não tenha tido uma boa construção da sua identidade na sua casa. Talvez a tua identidade tenha sido perdida ou tenha sido mal construída pela sua família, pelos lares que você andou, pelos caminhos que você andou. Mas eu quero dizer para você que Deus ele pode interferir na sua vida e resgatar e restaurar a sua identidade perdida e transformar uma pessoa que era uma pessoa enganadora num príncipe de nações. Esse é o programa Veritar. Eu queria agradecer você pela companhia e queria te convidar para estar conosco na semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário, e que Deus te abençoe. Você que ainda não fez a inscrição no nosso canal do YouTube, ainda dá tempo. O link vai aparecer no rodapé do seu vídeo. Você faça a sua inscrição durante essa semana e na semana que vem nós vamos estar sorteando a caneca do programa Veritar e enviando para você na sua casa. Não se esqueça, faça a inscrição, interaja com o nosso programa através do Facebook, através do e-mail, nos mande sugestões, críticas, para que a gente possa cada vez mais estar melhorando o nosso programa. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar, mas como é grande, sim, o meu amor por você. Nem mesmo o sol, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe mostrar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Mas como é grande o meu amor por você, por você. Você
Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400.